Bem-vindo ao Shopping Plaza, um dos centros comerciais mais luxuosos da cidade. As luzes cintilam acima das vitrines, iluminando as lojas mais renomadas do mundo. As pessoas circulam entre as lojas de grife, suas roupas sofisticadas refletindo o brilho da decoração moderna e elegante. Cada passo no piso de mármore ressoa com a elegância do lugar, enquanto o som suave de música ambiente preenche o espaço, criando uma sensação de sofisticação. O clima é animado, mas mantém um ar de exclusividade, onde cada cliente parece ser mais importante que o outro. No Shopping Plaza, aparência e status são fundamentais. Não é apenas um lugar para fazer compras, é um espaço onde o luxo e a moda se encontram, onde os ricos e famosos exibem suas últimas aquisições. Aqui, o que você veste, a marca que você carrega e até mesmo a maneira como se apresenta fazem toda a diferença. Mas entre todo esse luxo e ostentação, algo inusitado acontece. Cristiano Ronaldo, um dos maiores ícones do futebol mundial, entra nesse ambiente de pura sofisticação, mas com uma diferença. Ele não vem com o traje de gala que se espera de um homem tão famoso. Não há relógios caros ou roupas de marcas exclusivas. Ronaldo aparece com um simples t-shirt cinza e jeans. Ele caminha de maneira tranquila, com passos calmos, como qualquer outro cliente que simplesmente quer fazer compras. Não há holofotes, não há gritos de "é ele!". Cristiano Ronaldo, sem querer se destacar, se mistura ao fluxo de pessoas. Mas quem o conhece sabe exatamente quem está ali. Não se trata do que ele veste, mas do que ele representa. Ele não está ali para exibir sua fama ou seu sucesso. Ronaldo, com sua simplicidade, já causa uma sensação de estranhamento entre os que o cercam. Ele entra de forma discreta, mas será que será tratado da mesma forma? A pergunta que fica no ar é: será que ele será reconhecido e tratado de acordo com o seu verdadeiro valor? Mas a grande questão é: como Ronaldo vai ser tratado agora? Ele, que é uma figura mundialmente conhecida, está ali como qualquer outra pessoa, vestindo algo simples. Será que ele vai ser ignorado? Ou talvez tratado como qualquer outro cliente? O que vai acontecer quando as pessoas começarem a perceber quem ele realmente é? Essa história vai te surpreender. E se você está curioso para saber o que acontece a seguir, deixe um "unde" nos comentários e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa, cheias de reviravoltas e lições poderosas. Claire Donovan é uma jovem de 24 anos que trabalha como funcionária de vendas no Shopping Plaza, uma das lojas mais exclusivas do centro comercial. Ela sempre foi descrita como a estrela da loja, uma funcionária com um olhar afiado e uma confiança quase palpável. Mas, por trás dessa postura imponente e profissional, havia algo mais, um profundo senso de superioridade em relação aos clientes que não se encaixavam no padrão de luxo que ela acreditava que deveria ser seguido. Claire era o tipo de pessoa que avaliava cada cliente que entrava pela porta, olhando para suas roupas e suas expressões, e decidia instantaneamente se eles eram dignos de uma atenção especial ou se seriam tratados com uma indiferença educada. Ela acreditava que o status de alguém podia ser facilmente identificado pela aparência. Se a pessoa vestisse roupas de marcas renomadas, então sim, ela merecia um sorriso largo e todo o esforço para garantir a melhor experiência de compra. Caso contrário, ela não tinha paciência para perder tempo com clientes que ela considerava comuns. Seus olhos azuis e expressão sempre imperturbável eram a fachada que ela usava para esconder sua verdadeira natureza. Ela estava em um local de prestígio, e isso a fazia se sentir acima dos outros. Ela tinha orgulho do que fazia, e acreditava que seu trabalho era uma representação de sua própria importância. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era cuidadosamente calculado para manter a ordem do seu mundo. Um mundo onde o luxo e a aparência eram tudo. Claire não era má por natureza, mas ela havia se deixado moldar pelas expectativas da sociedade e pelo ambiente em que trabalhava. E nesse mundo, ela sentia que tinha o direito de tratar os outros de acordo com o que eles pareciam ser.
Ronaldo entrou na loja com uma postura calma e despreocupada. Vestia uma camisa cinza simples, calças jeans e tênis. Ele estava ali para fazer compras como qualquer outro cliente, sem a intenção de chamar atenção. Mas, quando Claire o viu se aproximar, sua primeira impressão foi negativa. Ela levantou os olhos rapidamente, avaliando-o de cima a baixo. Nada em sua aparência sugeria que ele fosse alguém que merecesse uma atenção especial. Sem roupas de marca, sem acessórios chamativos, ele era apenas mais um cliente comum. Claire olhou para ele e, sem sorrir, apenas perguntou de forma impessoal: "Posso ajudá-lo?" A sua voz estava fria, quase indiferente. Ela não estava nem um pouco interessada em saber o que ele queria, porque já havia decidido que ele não era alguém digno de sua atenção. Ronaldo, sem notar o julgamento em seu olhar, respondeu com um sorriso calmo: "Sim, eu estou procurando uma jaqueta." Sem saber quem ele realmente era, Claire apenas assentiu e apontou vagamente para a seção onde as jaquetas estavam. "As jaquetas estão ali", ela disse de maneira brusca, virando-se para atender outro cliente que entrava na loja, demonstrando claramente que ele não era sua prioridade. Ela não se importava de perder uma venda importante, porque na sua mente, ele simplesmente não se encaixava no perfil do cliente ideal que ela queria agradar. Ronaldo se aproximou da área onde as jaquetas estavam expostas. Ele começou a olhar algumas opções, mas logo percebeu que o material não era exatamente o que ele procurava. Então, ele se dirigiu novamente até Claire, que estava organizando alguns produtos perto do balcão. "Com licença, você tem algum modelo mais exclusivo, de couro ou algo mais sofisticado?" ele perguntou, ainda com um sorriso tranquilo no rosto. Claire olhou para ele com uma expressão de impaciência. Ela suspirou baixinho, como se estivesse incomodada com a interrupção. "Olhe, se você está procurando algo de qualidade, você precisa ir para as seções de marcas premium. Não sei se isso vai ser do seu gosto", disse ela, claramente fazendo uma suposição sobre o poder aquisitivo de Ronaldo, apenas com base em sua aparência. Ela indicou uma seção mais afastada da loja, com algumas jaquetas mais caras, mas sua voz estava carregada de condescendência. Ela não pensava que ele realmente pudesse comprar algo daquela linha. Ronaldo olhou para ela, ainda sorrindo, mas agora sentindo uma leve tensão no ar. Ele se dirigiu para a seção indicada por Claire, mas em vez de se apressar, ele apenas continuou olhando as opções com calma, percebendo que a atitude dela estava ficando cada vez mais desrespeitosa. Quando Ronaldo pediu mais informações sobre um casaco específico de couro, Claire já estava começando a se impacientar. Ele se aproximou dela novamente com a intenção de saber mais sobre o produto. "Você pode me dizer mais sobre essa jaqueta?" ele perguntou educadamente, apontando para um item mais caro que estava na vitrine. Claire suspirou de novo, claramente irritada por ter que atender alguém que ela julgava não merecer o atendimento VIP. "Olha, se você não tem uma conta premium ou um cartão de crédito de alta classe, eu não sei se você vai querer investir em algo assim", ela disse com um tom frio e impessoal. Ela olhou para ele como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse perdendo tempo explicando sobre um produto que ela já havia decidido que ele não compraria. A indiferença de Claire era palpável, e a maneira como ela tratava Ronaldo ficava mais rude a cada interação. Ele se sentiu desconfortável, mas não queria causar cena. "Eu entendo", disse ele, mas a expressão em seu rosto começou a mudar. Ele não estava mais apenas irritado com a falta de respeito, mas também começava a sentir o peso da situação. Ele estava sendo tratado de maneira inferior, só porque não estava vestido com roupas de marca. Enquanto isso, o ambiente da loja começava a mudar. Alguns clientes já haviam notado a interação entre Ronaldo e Claire. Uma mulher sentada na seção de roupas mais próximas olhou para Ronaldo e sussurrou para o amigo ao seu lado: "Não é ele? Eu acho que é o Cristiano Ronaldo." A mulher parecia empolgada, tentando perceber se era realmente o famoso jogador de futebol, e o amigo dela confirmava com os olhos fixos em Ronaldo. Ela virou-se para Claire e com um tom baixinho perguntou: "Você sabe que é o Cristiano Ronaldo, certo?"
Claire, sem perder sua postura fria, apenas olhou para a cliente e respondeu com um sorriso forçado. Sim, eu sei, mas isso não muda nada. Ele está aqui apenas para comprar, e é assim que eu trato todos os clientes. Enquanto Claire continuava com sua atitude impassível, a mulher olhou para Ronaldo e, percebendo que ele estava ali sem fazer alarde, não quis interromper, mas o desconforto na loja começava a crescer e os murmúrios eram inevitáveis. Claire sentia a pressão crescente. Ela sabia que algo estava errado, mas sua atitude não mudava. Ela ainda achava que estava no controle da situação, e isso tornava a atmosfera ainda mais desconfortável. Dá para ver que ele não é o tipo de cliente que vem aqui com um propósito claro, ela pensou, mesmo sabendo que seu julgamento estava completamente errado. Claire ainda estava tão focada em sua própria percepção de status que não conseguia ver o quão errada estava tratando Ronaldo dessa forma. Ronaldo olhou para Claire, sua expressão calma e serena, como sempre. Não havia pressa, não havia tensão em seu rosto. Ele não estava ali para criar um escândalo, nem para fazer um grande espetáculo. Ele só queria que Claire entendesse algo muito importante, algo que ela, naquele momento, não parecia compreender. Com um movimento suave, Ronaldo retirou de seu bolso interno um simples envelope marrom. Ele o segurou por alguns segundos, observando a pequena etiqueta escrita à mão, como se preparasse para entregar algo muito mais valioso do que simplesmente um pedaço de papel. Sem pressa, ele puxou a carta do envelope e a estendeu para Claire, mantendo o mesmo olhar calmo. Eu acho que você vai querer dar uma olhada nisso, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Claire, um tanto desconcertada, aceitou o envelope. Ela não sabia o que esperar, mas seu instinto de recepcionista logo a fez abrir o envelope com uma certa desconfiança. Ela esperava, talvez, algum tipo de documento simples ou uma confirmação, algo que ela poderia rapidamente verificar e seguir com seu trabalho. No entanto, quando Claire começou a ler o que estava no papel, algo dentro dela pareceu mudar. Sua visão ficou turva por um momento, e as palavras no papel começaram a se distorcer. Ela olhou mais de perto, com um coração batendo mais rápido. O nome Cristiano Ronaldo estava estampado em letras grandes e negrito, e o restante do documento dizia claramente que ele era o proprietário da rede de lojas que ela estava trabalhando. Não era apenas um investidor ou alguém com algum tipo de ligação. Ronaldo era o dono. Claire levantou os olhos lentamente, sua respiração ficando mais pesada, o rosto se tornando pálido. Ela olhou para o documento mais uma vez, e então para Ronaldo, incapaz de acreditar no que estava vendo. A ficha finalmente caiu. Ela havia acabado de tratar o dono de sua loja de uma maneira desrespeitosa, sem ao menos saber quem ele era. Isso não pode ser verdade, pensou ela. Claire ficou ali, parada, com os olhos fixos no papel, sentindo uma onda de vergonha tomar conta de si. Ela ainda estava tentando processar a informação quando finalmente olhou novamente para Ronaldo. Ele estava ali, em pé, ainda calmo, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele não estava bravo, não estava irritado. Ele parecia mais curioso, como se quisesse observar a reação dela. Claire estava atordoada. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o documento. O peso da realidade a atingiu com força. Ela olhou para Ronaldo e suas palavras não saíam. Não havia mais sarcasmo, não havia mais julgamento. Apenas silêncio. Ela estava diante de alguém que ela havia tratado como um simples cliente, sem perceber que ele era o dono de tudo aquilo. Ela tinha acabado de cometer o maior erro de sua carreira. Ela não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Tentou abrir a boca, mas as palavras não saíam. A expressão de Claire estava congelada, sua mente uma mistura de confusão, medo e vergonha. Ela olhou novamente para o documento, como se estivesse esperando que ele desaparecesse, mas ele estava ali, claro e indiscutível.
Ronaldo, o jogador de futebol mundialmente famoso, era o proprietário de todas as lojas da rede. Claire, a funcionária que estava ali para atender com excelência, havia agido de forma completamente inadequada. Ela sentiu uma onda de vergonha tomar conta de si. O calor subia em seu rosto, sua pele ficava vermelha de constrangimento. O que ela havia feito? Como pôde ser tão cega? E o pior de tudo, ela não sabia o que dizer para tentar corrigir sua atitude. Ela não conseguia encontrar uma maneira de se desculpar, porque o que havia feito não era algo que uma simples palavra poderia corrigir. Ronaldo a observou em silêncio, enquanto ela se esforçava para se recompor. Ele sabia que ela estava se sentindo mal, mas ele não a pressionava. Não precisava. Ela já estava lidando com a vergonha sozinha. Depois de um longo momento de silêncio, Claire finalmente conseguiu balbuciar algo. Eu realmente não sabia. Eu sinto muito, ela disse, sua voz tremendo. Eu realmente não sabia que você era o dono. O tom de sua voz estava fraco, sua confiança totalmente desmoronada. O olhar de Claire agora era de total arrependimento. Ela queria se desculpar, mas sentia que nenhuma palavra seria suficiente para corrigir o erro que cometera. Eu realmente peço desculpas, Ronaldo. Eu não sabia. Ela repetia, sem saber o que mais dizer. Ronaldo continuou observando-a, sem pressa de falar. Ele não parecia ressentido, nem irritado. Ele apenas estava ali, esperando que ela tivesse tempo para processar tudo. Finalmente, ele deu um passo à frente e disse com uma voz tranquila e compreensiva: Está tudo bem, Claire. Erros acontecem. O importante é aprender com eles. Eu não estou aqui para te humilhar. Estou aqui para te mostrar algo muito maior. Claire, ainda atônita, olhou para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Ela esperava que ele fizesse um grande gesto, algo que a fizesse se sentir ainda mais constrangida. Mas ao invés disso, ele estava sendo calmo, quase paternal, como se quisesse realmente ajudá-la a entender. Você não pode julgar ninguém apenas pelo que eles vestem ou como se apresentam. Todo mundo tem uma história, e nem sempre a primeira impressão é a correta, disse Ronaldo, seu tom suave, mas carregado de sabedoria. Claire olhou para ele, ainda tentando absorver suas palavras. Ela sentiu como se uma onda de compreensão estivesse começando a se formar dentro dela. Ela sabia que estava aprendendo algo muito maior do que apenas como tratar um cliente. Eu entendo, disse Claire, mais firme agora, embora ainda com o rosto corado. Eu realmente entendi a lição. E me desculpe mais uma vez por ter agido dessa forma. Ronaldo sorriu levemente, um sorriso que não era de desdém, mas de compreensão. Tudo bem, Claire. O que importa agora é como você vai agir daqui para frente. E eu tenho certeza de que você fará melhor. Com isso, ele se virou e começou a se afastar. Não havia necessidade de mais palavras, mais explicações. Claire já estava aprendendo a lição mais importante de todas. Respeito e empatia são mais importantes do que qualquer aparência externa. Ronaldo, com sua postura serena e tranquila, não fez questão de aumentar ainda mais a tensão da situação. Ele não procurava vingança, não queria humilhar Claire, nem tampouco gerar um espetáculo. Sua abordagem sempre foi diferente. Ele não era um homem de criar polêmicas, mas de ensinar através do exemplo e da sabedoria adquirida ao longo de sua carreira, tanto dentro quanto fora de campo. Ele sabia que, ao agir com humildade, estaria fazendo mais do que simplesmente corrigir um erro, estaria deixando um legado que poderia, de fato, transformar alguém. Com um sorriso suave, Ronaldo apenas se aproximou de Claire, que estava visivelmente desconfortável e arrependida. Ela ainda estava segurando o papel que ele lhe entregara, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Mas em vez de fazer um escândalo, ele olhou nos olhos dela e com calma disse: Eu espero que você tenha aprendido a lição, Claire. Às vezes não podemos julgar
julgar as pessoas apenas pela aparência. O que é realmente importante é a maneira como tratamos os outros, não importa quem sejam ou o que pareçam. Lembre-se disso, não só com as pessoas que você acha que são importantes, mas com todos que cruzarem o seu caminho. O respeito é o que devemos oferecer a todos, independentemente da roupa que vestem ou do cargo que ocupam. Ronaldo deu um leve aceno com a cabeça, quase como um incentivo silencioso para Claire seguir adiante. Ele não estava ali para fazer com que ela se sentisse ainda mais envergonhada. Ele sabia que ela já estava ciente de seu erro, e agora, a única coisa que restava era ela internalizar o que tinha acontecido e aprender com isso. Eu entendo, Ronaldo. Me desculpe por tudo isso. Eu realmente aprendi a lição. Claire respondeu, com os olhos marejados de arrependimento. Ela não sabia o que mais poderia dizer, mas, de alguma forma, sentia que suas palavras agora eram mais genuínas do que qualquer desculpa que ela tivesse dado anteriormente. Ronaldo, com um sorriso discreto, balançou a cabeça levemente. Ele não buscava vingança, não buscava que Claire se sentisse inferior, apenas queria que ela refletisse sobre a situação e crescesse com ela. Com uma calma impressionante, ele deu mais um passo para a frente e, ao se virar para se despedir, disse suavemente: "Eu sei que esse momento pode ter sido desconfortável, mas quero que você lembre, o mundo é cheio de pessoas que, assim como você, cometem erros. O importante é não repetir esses erros, aprender e crescer. Espero que você leve isso adiante em sua vida, não só aqui no trabalho, mas também com os outros." Com essas palavras, Ronaldo se virou e, sem causar alarde, começou a se afastar. Não havia mais necessidade de discurso ou de desmascarar ninguém. Ele sabia que sua mensagem havia sido dada e que a verdadeira mudança viria quando Claire refletisse sobre a forma como ela tratava os outros, especialmente aqueles que não se encaixavam em seus padrões de status e aparência. Claire, ainda segurando o papel com a assinatura de Ronaldo, ficou ali por um momento, em total silêncio. Ela o observava se afastando, sentindo-se como se tivesse acabado de passar por uma experiência transformadora. As palavras de Ronaldo estavam ressoando em sua mente, e por mais que ela se sentisse humilhada pelo que acontecera, também sentia uma certa paz interior. Ela sabia que havia aprendido uma lição importante, uma lição que não seria esquecida. O shopping, que antes estava repleto de barulho e movimento, agora parecia mais calmo para Claire. Ela se sentiu diferente, mais atenta às pessoas ao seu redor, mais disposta a tratar cada uma delas com o respeito que elas mereciam, sem julgar pela aparência ou pelo status. Ela sabia que a mudança que Ronaldo tinha iniciado nela não seria instantânea, mas ela estava disposta a tentar, disposta a ser uma versão melhor de si mesma, tanto como profissional quanto como ser humano. Ela olhou para o papel novamente, não como um lembrete de um erro, mas como um símbolo de uma oportunidade de crescimento. Aquela simples folha de papel tinha mais poder do que ela jamais imaginaria, pois estava agora conectada a uma transformação interna. Claire sabia que, a partir daquele momento, ela não seria mais a mesma. Ronaldo, com sua maneira simples e discreta, havia semeado uma mudança na forma de Claire enxergar o mundo e as pessoas ao seu redor. Agora que a situação se resolveu, queremos convidar você, espectador, a refletir. Você já passou por um momento semelhante ao de Claire? Já se sentiu julgado apenas pela sua aparência? Ou talvez já tenha cometido o erro de julgar alguém pela forma como se veste, sem saber nada sobre sua história, suas lutas ou suas conquistas? Essa história nos ensina algo fundamental. Não podemos medir o valor de uma pessoa apenas pelo que ela usa ou pela aparência que transmite. Cada ser humano tem uma história única e todos merecem ser tratados com o mesmo respeito, não importa o que vistam ou o que aparentem ser. Aqui, queremos saber a sua opinião. Já passou por uma situação em que foi julgado ou já julgou alguém sem realmente conhecer a pessoa? Como isso afetou você? Como se sentiu? Compartilhe sua história nos comentários abaixo, pois ela pode inspirar outras pessoas e ajudá-las a entender a importância de olhar para o mundo com mais empatia.
Se você se identificou com essa história ou acredita que todos merecem respeito, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar mensagens de respeito, empatia e compreensão por todo o mundo. E lembre-se, não importa o que alguém veste ou como se comporta. O importante é o que essa pessoa carrega dentro de si, a maneira como ela trata os outros e o coração que ela tem. Obrigado por assistir e por ser uma parte importante dessa jornada. Não se esqueça, nunca julgue uma pessoa pela aparência, porque por trás de cada aparência existe uma história única e valiosa. A história de Ronaldo e Claire vai muito além de um simples mal-entendido entre um cliente e um funcionário. Ela nos ensina uma lição profunda sobre a natureza humana, sobre como nossas percepções e julgamentos podem nos levar a cometer erros graves, e sobre a importância de olhar além da superfície para entender verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. O principal aprendizado dessa história é que não devemos julgar os outros pela aparência. Todos nós, em algum momento, já fomos vítimas de julgamentos precipitados, ou talvez até tenhamos cometido esse erro. Isso acontece muitas vezes, sem maldade, mas sem a consciência de que cada pessoa carrega consigo uma história única que não pode ser vista apenas pelo que veste ou pelo status que aparenta ter. No caso de Claire, ela tratou Ronaldo de maneira indiferente, quase desdenhosa, com base em sua aparência. Ela não sabia quem ele era e, em um momento de arrogância, acreditou que sua falta de roupas de marca e acessórios caros a autorizavam a tratá-lo de maneira fria e impessoal. Mas quando a verdade veio à tona, Claire se viu em uma posição de total vulnerabilidade. O que ela não sabia é que, por trás daquele cliente simples e despretensioso, estava um dos maiores ícones do esporte mundial, o dono da loja onde ela trabalhava. Esse episódio revelou a ela não apenas a importância do respeito, mas também a necessidade de tratar todos com dignidade, sem distinção de classe, status ou aparência. O respeito é algo que não deve ser condicionado. Não importa quem você é ou de onde vem, todos merecem ser tratados com a mesma consideração e humanidade. E, assim como Ronaldo demonstrou, o verdadeiro poder não está em ostentar sua riqueza ou status, mas em ser capaz de agir com humildade e generosidade. Ronaldo não usou sua posição de poder para humilhar Claire, mas para lhe ensinar uma lição de respeito e compreensão, algo muito mais valioso do que qualquer tipo de retaliação. A história também nos lembra de que todos nós estamos em constante aprendizado. Claire, após o incidente, teve a chance de refletir sobre suas atitudes e mudar. Isso mostra que o verdadeiro crescimento acontece quando somos capazes de aprender com nossos erros e corrigir nossos comportamentos. Não é suficiente reconhecer um erro, é preciso transformá-lo em uma oportunidade de evolução, de se tornar uma pessoa mais empática e consciente. Vivemos em uma sociedade onde o julgamento pela aparência é uma prática comum. Se você pensar bem, a primeira coisa que fazemos ao encontrar alguém é observar sua roupa, sua postura, sua aparência geral. E a partir disso, criamos uma imagem da pessoa. Isso é natural, mas também perigoso. Afinal, a sociedade de hoje está cada vez mais baseada em aparências. Redes sociais, mídia, publicidade, tudo está constantemente nos mostrando uma versão idealizada do que significa ser bem-sucedido ou bem-sucedida. E isso influencia muito nossas percepções sobre os outros. No entanto, a verdade é que, ao avaliarmos as pessoas pela aparência, estamos perdendo o que há de mais precioso nelas. A essência de cada pessoa não está em como ela se veste, no carro que dirige ou na casa onde mora. A verdadeira essência está em como ela trata os outros, em suas ações, suas palavras e seu caráter. Mas muitas vezes, em um mundo obcecado por status e imagem, nos esquecemos disso. O julgamento precipitado de Claire sobre Ronaldo, baseado em sua roupa simples, é um reflexo dessa realidade.
Ela olhou para ele e, sem saber nada sobre sua história ou sua trajetória, decidiu tratá-lo como uma pessoa inferior. O que ela não sabia é que o verdadeiro valor de Ronaldo estava muito além das roupas que ele usava. Ele é, sem dúvida, um dos atletas mais bem-sucedidos da história, mas seu valor não está apenas no que ele conquistou, mas na maneira como ele lida com as situações e com as pessoas ao seu redor. Ronaldo, ao contrário de Claire, não se deixou levar pelas aparências. Ele entendeu que o respeito deve ser dado a todos, independentemente de sua classe social ou de como se vestem. Em um mundo onde as redes sociais ditam os padrões de beleza e sucesso, é fácil cair na armadilha do julgamento rápido. O problema é que, ao fazer isso, estamos criando uma sociedade superficial, onde o valor de uma pessoa é medido apenas pelo que ela parece ser, e não pelo que ela realmente é. E como vimos, isso pode nos levar a grandes erros. Claire, em sua tentativa de tratar os clientes com base em sua aparência, perdeu a oportunidade de ver o verdadeiro valor de Ronaldo. A pergunta que fica é: o quanto isso está afetando nossa sociedade? Estamos, de fato, dando valor às pessoas por quem elas são, ou estamos deixando que as aparências definam quem elas são para nós? Quando nos deparamos com uma pessoa, seja no trabalho, na rua ou em qualquer lugar, devemos lembrar que há muito mais dentro dela do que o que vemos à primeira vista. Todos carregam histórias, sonhos, lutas e desafios que não são visíveis. E ao avaliarmos uma pessoa apenas pela sua roupa ou aparência, estamos ignorando sua verdadeira essência. Além disso, é importante perceber que esse julgamento não afeta apenas as pessoas que são maltratadas, mas também as que fazem o julgamento. Claire, ao tratar Ronaldo dessa maneira, perdeu a oportunidade de aprender com ele. Ela perdeu a chance de vê-lo como um ser humano, com valores, com lições a ensinar. E isso é algo que todos nós precisamos lembrar. A maneira como tratamos os outros, especialmente aqueles que julgamos, reflete mais sobre nós do que sobre eles. A verdadeira mudança começa dentro de nós. Se todos começarmos a olhar as pessoas com mais empatia, tentando entender suas histórias antes de formar um julgamento, poderemos criar um ambiente mais acolhedor, mais justo e mais humano. O respeito começa quando conseguimos ver além das aparências e tratamos os outros como gostaríamos de ser tratados. Por isso, a história de Ronaldo e Claire é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas próprias atitudes e sobre como estamos tratando as pessoas ao nosso redor. Estamos julgando de maneira justa? Estamos dando a todos as mesmas oportunidades de serem respeitados, independentemente do que vestem ou do que aparentam ser? Essa é a verdadeira mensagem que essa história nos passa. Não devemos avaliar ninguém pela aparência. Todos têm algo valioso a oferecer, algo que vai além do que podemos ver à primeira vista. E quando começamos a agir com empatia e respeito, não apenas transformamos os outros, mas também a nós mesmos. Agora, queremos saber de você. Você já passou por uma situação em que foi julgado apenas pela sua aparência? Ou talvez já tenha cometido o erro de julgar alguém pela forma como se veste ou se comporta? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser valiosa para outras pessoas e pode ajudar a criar um espaço de reflexão sobre o quanto os julgamentos rápidos podem impactar nossas vidas e as vidas dos outros. Nós, como sociedade, precisamos refletir sobre nossas atitudes e começar a mudar a forma como vemos as pessoas. E isso começa com cada um de nós. O que podemos fazer para garantir que estamos tratando as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência? Vamos começar a mudar esse padrão de julgamento superficial e fazer um esforço consciente para ver as pessoas como elas realmente são. Se você gostou dessa história e acredita que ela pode inspirar outras pessoas a refletirem sobre seus próprios comportamentos, curta este vídeo. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para mais histórias como essa. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença e juntos podemos criar uma sociedade mais empática e justa. E lembre-se, não julgue ninguém pela aparência. Todos nós temos algo valioso a oferecer, algo que vai além daquilo que é visível.
O verdadeiro valor de uma pessoa está nas suas ações, no seu caráter e na forma como ela trata os outros. Obrigado por acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias inspiradoras e lições para a vida. Até lá!